Hello everyone, welcome to our podcast channel. Hoje aqui com um convidado muito especial para mim e ele vai ser o primeiro da minha série de ensino. Então hoje quem está me ouvindo vai conseguir aprender várias dicas legais, várias expressões e principalmente como que você vai fazer para chegar ao seu nível de fluência, de proficiência tão desejada. A partir de agora a gente vai começar a trazer conteúdo para que vocês anotem aí, tem o caderninho de anotações. Então todo episódio vocês vão sair daqui aprendendo uma coisa nova relacionada ao ensino de inglês mesmo. Então as expressões, gramática, tudo aquilo que você precisa para chegar na sua fluência tão sonhada. Então, estou aqui hoje com o meu amigo Sérgio Pantoja. Para quem não sabe, o Sérgio já é meu professor há anos, sou super fã dele, Pantojete de carteirinha. E convidei o Sérgio aqui para dar essa primeira aula pra gente. E ele vai contar um pouquinho da história dele, como que ele chegou nesse nível de fluência tão desejada, né? Que é o meu nível de fluência desejada, por sinal. E eu vou ler só um pouquinho da biografia do Sérgio para vocês terem ideia do quanto ele já trabalhou na área de ensino e todos os cursos que ele já fez, para vocês ficarem com inveja, tá? Então, o Sérgio já atua na área de ensino desde 2002. Ele já trabalhou para diversas escolas de idiomas, como professor de inglês, capacitador de professores e examinador. Atualmente, ele trabalha em casa, treinando professores, ele tem a própria empresa dele e agora ele quer preparar ainda cada vez mais professores, que eu vejo, né, que é sempre o target dele, ajudarem os professores também a chegarem nesse nível de proficiência super avançado. Então, ele treina professores, capacita tanto para as certificações CAE e CPE de Cambridge, do nível C1 e C2. E ele possui graduação em letras, pós-graduação em ensino de inglês, né, e tradução, e especialização da língua inglesa na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Tem o Delta, que para quem não sabe, o Delta é a certificação mais alta relacionada ao ensino de inglês, certificada por Cambridge, assim como o CELTA e vários outros. E atualmente ele ensina também Language Development for Teachers. Então todos aqueles professores que querem melhorar a questão de language mesmo, né, quando eles estão lecionando para poder pegar níveis mais altos. Então agora ele capacita professores com esse curso também. E ele agora, recentemente, publicou 2 livros, que eu já comprei os 2, por sinal. Um sobre word formation e o outro sobre vocab, right? So, vocab tips para nível C2, que chama Strange But True. Ai, eu amei o título do livro. 10 Incredible News Stories. E aí a gente pratica bastante vocabulário, reading, e é para esses alunos de High Intermediate para Advanced. Então, Sérgio, muito bem-vindo ao nosso podcast hoje. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que o convite. Todos os teachers parceiros aí estão com inveja de eu ter você aqui hoje. Eu estou super feliz. E aproveitando aí a dica e a deixa aí da sua bio, como é que foi lançar esses 2 livros? Foi bem legal, era uma coisa que eu já queria ter feito há muito tempo. Sério? Mas é aquela coisa, né? Life gets in the way, né? Então você tem que ir definindo suas prioridades. Exatamente. Então, assim, por muito tempo eu fiquei só na parte de cursos online. Ainda continuo, né? Trabalhando predominantemente com cursos online. Mas sempre tive essa vontade de publicar alguma coisa, né? E sempre relacionada com vocabulário, que é uma das minhas paixões. Então, no meio do ano passado, eu comecei a me dedicar para esse livro, que é o primeiro que saiu em dezembro de 2022, que é o Word Formation. E assim, para resumir a história, essa ideia surgiu através dos meus próprios alunos. Deles comentarem, por exemplo, que, né, eles tinham certas dificuldades. Na verdade, o exame do C2 é um exame difícil no geral. Mas uma das partes, por exemplo, que eles falavam que eles tinham certa dificuldade era na hora de fazer esse exercício que exige que você, né, pegue uma palavra e mexa com essa palavra, né, para transformar ela num substantivo, no advérbio, no adjetivo. E no nível C2 é um exercício que pega bastante. Eles sempre falavam que não tinha muito material para poder treinar isso. Então é que veio a ideia de fazer um livro focado nessa parte do exame para eles poderem ter uma prática extra. Que legal! Essa foi a ideia por trás do primeiro livro. E demorou muito? Demorou assim, mas daria até pra ser feito mais rápido. O problema foi a falta de tempo mesmo, por estar tendo que, né, lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Os cursos online, workshops. Então, o livro acabou ficando no segundo plano. Entendi. Mas saiu. Ai, que bom. E tem planos para outros ou ainda não? Então, tem. Não para
muito provavelmente não para 2023, mas para 2024 já tem mais ideias que eu que legal! eu tô tentando colocar em prática já. Porque eu, como já faço aula com o Sérgio há bastante tempo, eu vejo a dedicação dele em sempre trazer exercícios e material autêntico para todas as aulas. Então, é algo que eu priorizo nas minhas aulas também, mas essa questão de você sempre personalizar de acordo com o público, a necessidade dos seus alunos, e eu vejo você preparando todos os exercícios. Então, eu penso ali no livro, né, como uma extensão da sua aula mesmo. Então, eu acho que foi um trabalho mega recompensador, né, para você. Foi. E essa é a base do segundo livro. Geralmente, já que você mencionou a questão do material autêntico, né, todas as histórias que foram selecionadas para o segundo livro, é claro que elas foram adaptadas, mas são histórias verdadeiras. O material foi retirado, né, de fontes autênticas, de artigos de diversos jornais ao redor do mundo, com pouquinha adaptação só para poder se encaixar lecionar, com a proposta né? do livro, Exato. Deixar um pouco mais didático, mas foi a ideia de tentar manter essa coisa autêntica realmente para a experiência ser mais real, né? Principalmente para alunos que estão nesse nível mais avançado. Que legal. E vem aquele misticismo, né? Será que para eu chegar nesse nível de proficiência que o Sérgio tem, que alguns professores têm, eu preciso morar fora? Então todo mundo fala, ele só tem aquele nível avançado, ele só tem aquela pronúncia bonita porque ele morou, sei lá, 20 anos lá fora, porque ele morou 10 anos lá fora. E aqui a gente tem um exemplo vivo, né? De uma pessoa que estudou inglês no Brasil, leciona inglês no Brasil há tanto tempo e tem um nível de proficiência altíssimo. Então, como é que foi essa sua trajetória de aluno mesmo, para você chegar nesse nível tão alto de proficiência? Então, Sabrina, é interessante você ter mencionado isso, porque eu sempre vi isso desde quando eu era aluno, né? Inclusive quando eu estava me preparando, porque eu só fui ter a minha primeira experiência fora do Brasil depois que eu tirei o CPI, assim, anos depois. Nossa! Então, falar assim que eu tive a oportunidade de estudar fora, né? E que isso contribuiu para eu ter passado em qualquer dos exames de proficiência que eu fiz, não é verdade. Porque eu só fui ter a oportunidade, por exemplo, de visitar um país que fala a língua inglesa, foi os Estados Unidos em 2011. E eu já tinha tirado meu CPI em 2007. Nossa! Então, assim, foi anos depois que eu tive essa oportunidade de ter uma imersão na língua, né? Em um país que fala a língua inglesa. Então, meu processo foi assim. Eu sempre estudei no Brasil, sempre com professores brasileiros. E eu acho que fez muita diferença foi o fato de eu ter nessa percepção que se eu quisesse melhorar, eu ia ter que me expor muito. Ir muito além da sala de aula, porque assim, eu, como a maior parte dos alunos, fazia 2 horas de inglês por semana. Então eu sabia que aquilo não seria suficiente. Embora eu tive a oportunidade, né, a sorte de ter tido excelentes professores de inglês, alguns ruins também, mas a maior parte deles muito bons, isso fez com que eles me encorajarem a entender que só aquelas 2 horas por semana não seriam suficientes para eu poder me desenvolver de uma forma rápida. Então, assim, a partir do momento que eu tive essa consciência, eu comecei a tentar criar situações no meu próprio cotidiano para que eu pudesse me expor mais à língua e, consequentemente, acelerar meu processo de aprendizado. O que acontece é que isso foi no início dos anos 2000, né? Até antes, como aluno de inglês. Não tinha internet que nem a gente tem hoje, né? Exatamente. No início dos anos 2000, eu já estava me preparando para exames de proficiência, então foi até antes. E eu me lembro que o que eu tinha de material na época eram, assim, alguns livros, fitas cassetes, que até CD na época era difícil para ter essas. Eu lembro que a gente comprava esse pick-up e vinha com fita cassete. Então, se você pensar, por exemplo, o que a gente tinha naquela época, né, com relação a input, o que você, né, que você pode criar de situações na sua casa para se expor à língua. Então, não tinha YouTube, não tinha tudo que a gente tem hoje. Então, o que eu fazia? Eu via fita cassete. No início. Depois veio o CD, e depois comecei a ter acesso à internet. Então, cada vez foi ficando mais fácil para eu ter, né, essa exposição à língua, para eu poder praticar mais, por exemplo, minha compreensão oral. Falava muito sozinho. Olha. Essa coisa de louco, né? Mas era o que tinha na no época. espelho. Sim. E aí foi que eu consegui, né, graças a tudo isso, essa exposição, a bons professores que eu tive, a boa instrução, feedback, eu consegui chegar relativamente rápido no nível intermediário, que seria, por exemplo, para dar uma referência para você, um nível B1. Mas depois eu estagnei. Aí depois, anos depois, dando aula, eu fui entender que aquilo se chamava Intermediate Plateau, né? O famoso platô intermediário. Eu estagnei e aí eu fiquei por um bom tempo nessa fase do intermediário, que eu sentia assim que eu não me desenvolvia, que eu conseguia entender, conseguia falar, mas não tão bem quanto... Eu não conseguia ser, por exemplo, tão preciso quanto eu gostaria de ser, de usar, por exemplo, um vocabulário mais sofisticado, mais amplo.
foi aí que eu comecei a perceber, tá, se eu quiser melhorar, eu tenho que usar outras estratégias, porque as estratégias que eu usei até agora funcionaram muito bem, mas agora não estão funcionando mais. Então foi aí que eu comecei a ter contato com o que a gente chama de collocations. Que legal. Que é uma coisa que até hoje eu tento incorporar bastante, tanto nas minhas aulas como também nos meus cursos. Então acho que de repente seria interessante a gente definir, né? Que é Eu acho que sim, para quem não sabe, para quem tá aqui assistindo hoje, inclusive o Sérgio tá com um workshop agora só sobre Teaching Collocations, que ele ministrou para o nosso time, que foi incrível. E como a gente não percebe a importância disso no processo de aprendizagem do aluno desde do beginner. Sim. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o que é, mas vocês vão ver que não importa o nível que você tenha. Então, não é só para alunos avançados. Então, a gente vai ver desde a sua primeira aula de inglês o quanto as collocations podem te ajudar a já ter essa estruturação de frases, para você já conseguir se comunicar. Então, é uma estratégia que eu acho que é primordial para qualquer aluno que está desenvolvendo inglês. Porque o que eu falo para os meus alunos sempre? Se você chegar num restaurante hoje, por exemplo, e você quiser pedir água, né? Você quer só pedir uma água. É claro que, eu não sei a gramática mais polida para você pedir água, né? Would you mind bringing me a glass of water, né? Não, você não sabe would, não sabe, mas você sabe a palavra water. Então, se você chegar no restaurante agora e você virar pro garçom e falar assim, water, please, você vai conseguir água? Com certeza, né? Claro. Agora, se você não souber nem falar água, então se você ficar assim, né, pro garçom, né? Ele vai falar assim, ele quer beber o quê, né? É ambíguo, né? Pode ser vinho, pode ser água. Coisa, exatamente. Então, a importância do vocabulário, a gramática é essencial, é importante para você falar corretamente? Claro que sim. Mas eu falo para os alunos, foquem mais na questão de vocabulário no início, para que você consiga pelo menos já ir se comunicando de alguma forma, né? Tem aquele survival English. Então, eu acho que entra bem conectado aí com a questão dos collocations. Então, por favor, Sérgio, defina as collocations para os alunos de hoje. Não, inclusive, você me fez pensar com esse comentário. Quando é até um exemplo que eu já mencionei algumas vezes, né? Quando você vai viajar para um país e você não sabe nada daquela língua. Quando eu fui, por exemplo, para a França, eu não sabia nem falar absolutamente nada de francês, exceto por uma ou duas palavras. Então, o que a gente faz? Se você tem que priorizar, né? E usar a língua, ainda mais em situações de sobrevivência, você vai comprar um livro de gramática sobre a língua ou você vai comprar, por exemplo, um livro com frases prontas? Qual das duas opções? Com certeza. Tenho certeza que a maior parte das pessoas optaria por comprar um livro com frases prontas para você poder conseguir, né, lidar com a língua em diversas situações, mesmo que você tenha que memorizar aquelas frases sem saber exatamente o que você está falando com relação à estrutura, né? Sim. Você sabe a ideia que você está passando, mas se você, por exemplo, for pegar palavra por palavra, você não vai conseguir explicar, às vezes, a gramática que tá por trás daquilo. Então, tá aí realmente essa importância, né, de desenvolvimento de vocabulário. E collocations tem tudo a ver com vocabulário. Então, como que eu definiria collocations? Tem muitas definições que a gente vê por aí, por exemplo, falando que é combinar palavras com relação à frequência. Eu definiria collocations como um fenômeno que acontece, por exemplo, em todas as línguas, não só no inglês, mas português, espanhol, italiano. Todas as línguas você vai encontrar exemplos de collocations. E sem entrar muito na parte técnica, se a gente for pensar, por exemplo, em exemplos práticos, se a gente pegar, por exemplo, uma palavra-chave, e vamos falar que essa palavra seja ideia, a gente vai perceber que a palavra ideia, ela tem uma tendência a atrair outras palavras. O que eu quero dizer com atrair? Tem certas palavras que geralmente combinam com a palavra ideia mais que outras. Sim. Se a gente for pensar, por exemplo, num verbo que geralmente, né, vem junto, que combina com a palavra ideia, o verbo ter. Que tem uma ideia. Eu posso também falar que surgiu uma ideia. A gente estava conversando e surgiu uma ideia. Então, assim, tem certos verbos que combinam com a palavra ideia com mais frequência que outros verbos. Tem certos, por exemplo, adjetivos que vão combinar com a palavra ideia com mais frequência do que outros adjetivos. Eu posso falar, por exemplo, que tive uma boa ideia, uma ideia brilhante, uma ideia fantástica, uma ideia mirabolante. E aí você pensa, por exemplo, o adjetivo mirabolante. Ele frequentemente anda com ideia, mas você consegue pensar em, por exemplo, num outro substantivo que geralmente combina com mirabolante? Mirabolante? Nossa, boa pergunta, não. E aí a gente começa a perceber que realmente as palavras, elas tendem a combinar mais com outras palavras, né? Com certas palavras do que com outras. Sim. E isso é um fenômeno que acontece, de novo, em todas as línguas. E aí é interessante, e como que isso impacta, né, para quem está estudando inglês? Quando eu era aluno, eu me lembro que, bem no início, eu achava que a melhor estratégia era eu pegar uma lista de palavras. Eu pegava um texto, criava uma lista de palavras e tentava memorizar o maior número de palavras possível. Só que o problema com esse tipo de abordagem, não que não funcione, tudo funciona, né? Sim. Em diferentes graus.
algumas coisas são mais eficazes que outras. Mas esse tipo de abordagem, ele não é muito interessante pensando, por exemplo, como a memória funciona. Você tem uma lista de palavras desconexas. Elas não estão conectadas por um contexto. Você não consegue ver, por exemplo, uma conexão entre elas. Às vezes você tem 10 palavras e uma se refere a um tópico, outra se refere a outro tópico. Todas podem até ser consideradas palavras avançadas, mas cada uma referente a um tópico diferente. É muito difícil para o seu cérebro fazer conexões que vão te ajudar a memorizar as palavras se elas não forem relacionadas de alguma forma. A partir do momento que você começa enxergar a língua de uma outra forma, por exemplo, dessa perspectiva de collocations, de que eu tenho uma palavra-chave, e eu posso pegar, por exemplo, qualquer palavra, e pensar em palavras que combinam com ela, eu vou começando a criar conexões. E isso vai facilitando ainda mais o processo, né, de lembrar desse vocabulário. Se a gente pensar, por exemplo, no verbo ter, né, have, os alunos aprendem esse verbo lá desde o início, das primeiras aulas. E eles associam geralmente have com a ideia de ter, que é o significado mais comum de have. Sim. Mas logo eles aprendem, por exemplo, have breakfast, have a shower. E aí eles percebem que gradualmente eles têm que fazer uma acomodação para entender que have não é só ter, no sentido de posse, né? I have a car, eu tenho um carro. Mas have é um verbo que vai combinar com muitas palavras. Então, assim, tem centenas de palavras em inglês que gostam de andar com o verbo have. E é aí que os alunos começam a perceber que nem sempre vou poder traduzir have como ter. Mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com eu gosto bastante do verbo encontrar, né? Que é o meet. Então, os alunos geralmente têm esse primeiro contato com meet no sentido de encontrar uma pessoa, né? Mas logo, conforme eles vão avançando, eles vão perceber que meet também gosta de andar com outras palavras. Sim. Por exemplo, quem dá aula de Business English, né? Ou estuda Business English, geralmente encontra meet deadlines. E aí o aluno já começa a pensar, tá, encontrar... se ele não sabe, por exemplo, o que é deadlines, ele vai no dicionário e vai encontrar que deadlines é prazo, né? Pode ser traduzido como prazo. Aí, encontrar prazo, esse tipo de tradução não vai fazer sentido nenhum. E porque ele tá com aquela ideia ainda de que meet só pode ser traduzido e entendido como encontrar. Mas, na verdade, meet deadlines vai dar a ideia de cumprir prazos, né? Então, aí a gente começa a perceber que não é só simplesmente, né, eu aprendi essa palavra só tem um significado e acabou. Aí o aluno começa a perceber que a palavra pode ter mais de um significado em inglês, ser usada em diversas situações. E como que eu faço para melhorar essa questão do aprendizado? Tentar perceber como que aquela palavra combina com outras palavras. Isso facilita demais o processo. Foi fazendo isso que eu comecei a sair do intermediário lá que eu estava estagnado. Que eu comecei a estudar vocabulário de uma outra forma. Que legal. Eu coloquei de lado essa ideia de listas de palavras isoladas e comecei a pensar assim, nossa, essa palavra aqui geralmente anda com essa. E também anda com essa, e também anda com essa. E aí, de uma palavra, você conseguiu adicionar, assim, mais 10, por exemplo. Fácil. Então, pensa como o seu vocabulário ali já ampliou só nesse exercício de ver as combinações. Sim, exatamente. Você pega, às vezes, uma palavra, você pega meet. E aí é que eu acho interessante que acontece esse fenômeno, principalmente no nível intermediário, né? Que os alunos acham que melhorar o vocabulário significa, por exemplo, aprender um monte de palavra estranha. Então, assim, como que eu vou melhorar meu vocabulário agora? Eu já sei falar isso, já sei falar aquilo. Aí eles começam, por exemplo, a achar umas palavras bem obscuras. Umas coisas, por exemplo, assim, que você vai encontrar. Se você pensar, por exemplo, na questão, assim, né, de como essa palavra vai me ajudar a ser um falante mais competente, um melhor falante da língua. Aprendendo essas palavras, por exemplo, que não são comuns, que são usadas, por exemplo, por um número pequeno de pessoas, por um nicho, né, bem pequeno. Ou palavras, por exemplo, que não são frequentes. Embora isso seja interessante, né, pra você pensar, por exemplo, que eu tô sempre aprendendo, tal, tô ampliando meu vocabulário de alguma forma, mas pensando de uma forma produtiva, né, como, né, eu, falante da língua, como vou usar a língua no meu cotidiano, no meu dia a dia, de forma ainda melhor do que eu uso hoje, pode ser que aprender esse monte de palavra estranha não vai ser tão útil. Não. Então, é interessante um aluno, por exemplo, que está no nível intermediário pensar que eu posso ampliar o meu vocabulário através das palavras que eu já sei. Como? Collocations. Então, por exemplo, de novo, um aluno intermediário, ele pode saber, por exemplo, que... vamos pegar aqui um outro verbo que geralmente deixa os alunos loucos. Take. Pode ser? Eu tinha pensado em set, mas take também com certeza é um deles. Set também. E o get também, né? Então são os que os alunos mais me perguntam. Eu olhei no dicionário, só o get tem 52 definições. E às vezes, dependendo do dicionário, vai ter até mais, né? Tem mais, exato. Mas vamos pegar take, por exemplo. Então, geralmente, eles vão ter esse primeiro contato com take, como levar,
pegar, e eles começam a ver que take se coloca com, né, combina com muitas palavras. Eu posso também take a shower, né? Take a pill? Eu posso take a picture, Take a tirar uma foto. E aí, eu tô usando algo que eu já sei, já faz parte né, uma palavra que já faz parte do meu vocabulário, e tô ampliando as diferentes formas que ela pode ser usada. Então, eu acho importante enfatizar isso. Eu consigo melhorar meu vocabulário através das palavras que eu já sei. Sim. Não simplesmente só aprendendo essas palavras estranhas, falando assim, nossa, hoje eu aprendi a falar rebimboca da parafuseta em inglês. Ótimo! Mas assim, com que frequência você vai ter que falar isso? Eu lembro quando você me ensinou a primeira vez a palavra pivotal. Né? Que eu achei, nossa, que palavra linda, que palavra diferente. Pra quem não sabe, significa importante, né? Aí você falou pra mim, é só uma outra maneira de você falar important. Aí você fala assim, tá, eu podia ter falado important e eles teria Mas expressado a ideia da mesma forma. aí vem essa questão de fluência e proeficiência, que a maioria das pessoas não sabe distinguir a diferença, que eu acho que também é algo muito importante de mencionar. Por quê? Quando eu não sou proeficiente em português, mas de jeito nenhum, né? Eu sou fluente em português, então eu consigo usar a língua para me comunicar em qualquer tipo de situação. Porém, eu não consigo dizer que eu tenho uma escrita avançada no português, que eu sei falar. Eu sei ser tão precisa assim em português para usar um vocabulário mega avançado e difícil, etc. Então, eu acho que eu tenho mais nível de proficiência em inglês do que em português, porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra sine qua non. E eu falei, gente, que palavra é essa, né? Em português. Então, a gente vê que a questão da fluência, os alunos têm que tirar isso da ideia. Eu quero... Qual que é o nível máximo de inglês? É o fluente. Não, cara, o fluente é você conseguir se comunicar, passar a sua mensagem, entender a mensagem que você está ouvindo. E o nível de proficiência que vai chegar ali, né, no nível mais alto, nível maior. Então, a questão da proficiência e da fluência, o Sérgio pode explicar aqui com mais propriedade, mas eles são coisas distintas, né? Sim. Na prática mesmo, né, sem entrar muito na parte teórica, mas na prática a gente percebe que um aluno que está em nível B2 é um aluno que tem um bom nível de fluência, consegue se comunicar, né, em diversas situações. É lógico que também quando a gente pensa em fluência tem aquela questão, né, fluente, eu posso ser fluente, né, numa determinada situação e não tão fluente em outra determinada situação. Sim. É claro que hoje, né, eu me considero um falante de inglês fluente, mas você falar para mim, por exemplo, você tem 5 minutos, vai lá e explica a economia do que tá acontecendo no Brasil em termos de economia para esse grupo de pessoas. Eu vou travar. Porque é um assunto, é um tópico que eu não tenho familiaridade. Até não só na parte... Eu tenho um certo vocabulário, claro, que daria para falar de economia, mas pensar, por exemplo, em termos de conhecimento. O meu conhecimento, por exemplo, não é suficiente para eu conseguir ir lá explicar sobre aquilo. Nem em português. Nem em português. Então, as pessoas tendem a achar, por exemplo, que uma pessoa que é fluente é uma pessoa que consegue falar sobre todos os assuntos. Só que a gente não consegue fazer isso nem na primeira língua. Não. Em português é a mesma coisa. Você fala pra mim, vai lá e explica a economia, com detalhes do que tá acontecendo, sei lá, no cenário econômico do Brasil em português. Eu vou travar, porque eu não tenho conhecimento suficiente pra né, falar sobre isso. Vai se transferir pro inglês, vai acontecer a mesma coisa. Então, os alunos têm que entender que eu posso ser fluente num contexto, né, que eu estou mais familiarizado, porque tem a ver também com o meu conhecimento sobre o assunto, e não tão fluente em um outro contexto. E aí vem as perguntas-chave de aluno, né? Porque aluno gosta de fazer umas perguntas que deixam a gente assim de cabelo em pé, né? Então, teacher, mas por que eu falo do the dishes e eu não falo make the dishes? Sim, essa é clássica. Do versus make, né? O do versus make. Que a gente aprende lá desde novinho, quando você tá aprendendo inglês, que o make, é o verbo fazer, né? Então, vou fazer um bolo, eu vou fazer... aí a gente vem aquela história, né? Make my bed. Né? E fala assim, mas por que eu vou fazer a cama? Então começa já as traduções, aqueles links com a sua língua materna. E a gente vê que o quanto a língua materna influencia no seu aprendizado e como que ela acaba, às vezes, facilitando e às vezes dificultando, porque os alunos ficam muito presos a ela, né? Essa interferência é muito forte. E aí vem essas perguntas, por que usa essas palavrinhas com essas e essas com outras? O que você diria para um aluno assim? Então, uma das pessoas, um dos a gente pensar assim, em autores, né, pessoas influentes que eu diria assim que teve um papel super importante em disseminar essa ideia de collocations, é um escritor que inclusive já faleceu, que se chama Michael Lewis. E ele escreveu vários livros. Um dos livros que ele escreveu se chama The Lexical Approach. Se eu não me engano, o ano foi publicado em 93 esse livro. E logo no início ele fala que ele define collocation como alguma coisa arbitrária. Ele usa essa palavra, arbitrary.
No sentido, por exemplo, que quando você está, né, trabalhando com gramática, você tem regras que você consegue usar para explicar que isso funciona dessa forma por causa disso, isso. E na maior parte das vezes as regras ainda são cheias de exceções, né? Mas tudo bem. Hoje o tópico não é gramática, né? Mas mesmo, né, quando você pega gramática, você encontra regras que vão te ajudar, por exemplo, a utilizar aquela regra para formar outras frases, para usar com outras estruturas. Algumas regras são mais confiáveis que outras, tem menos exceções que outras. Mas ainda assim você tenta explicar de alguma forma, porque existem regras gramaticais. Quando a gente fala da forma que palavras combinam, que nem o exemplo que você deu, né? Você fala, por exemplo, make my bed. Você não fala do my bed. Eu posso falar, por exemplo, do research, fazer pesquisa, mas eu não falo make research. Então, assim, o porquê? O que está por trás disso? Aí a gente volta lá para o Michael Lewis, dele falando que é um processo arbitrário. A forma que as palavras combinam tem muito a ver com como a língua vai evoluindo, como os falantes, por exemplo, vão utilizando palavras de formas diferentes. E aí acaba que, às vezes, por exemplo, uma collocation nova é introduzida por alguém e aí outras pessoas começam a usar. Então, naturalmente, a língua evolui. Não tem como... É um processo natural da língua. Você conseguir prender a língua num livro. Não tem. É impossível. A gente tenta, às vezes, explicar da melhor forma possível usando o livro, só que você não consegue reter o desenvolvimento, né, a evolução da língua em um livro. Então, collocation é arbitrário. Então, não tem, por exemplo, tentar explicar o porquê que isso, o porquê assim, o porquê assado, não vai dar certo. A ideia realmente é entender, né, entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo, por exemplo, do research, e começar a usar aquilo, tentar incorporar. Porque a gente não vai achar uma explicação para cada collocation. Infelizmente, isso não vai acontecer. E eu entendo que, da perspectiva do aluno, tem certas coisas que podem ser bastante confusas, principalmente quando você, né, já fala uma língua e vai usar aquela língua como referência, como, né, uma forma de comparar a sua primeira língua. Inevitavelmente isso acontece, né? Comparar a sua primeira língua com a segunda língua. Mas é interessante o que você mencionou, porque uma vez eu assisti uma palestra do Michael McCarthy também, que é uma pessoa que teve vários livros publicados, me influenciou bastante nessa parte do ensino de inglês como língua estrangeira. E ele fala nessa palestra especificamente sobre do e make. E ele explica que realmente a diferença entre os dois, embora a gente tenta, né, passar para os alunos algumas dicas, um está mais relacionado com a ideia de processos, outro está mais relacionado com a ideia de produto, mesmo ainda tentando explicar dessa forma, o que, né, vai cobrir a maior parte dos exemplos, ainda assim a diferença é nas palavras que combinam com um e das palavras que combinam com o outro. Então, qual que é a conclusão disso? A gente tem que simplesmente se acostumar, e se expor, incorporar e usar. E se expor. Sim. Porque quanto mais você ouvir, mais você tem esse input, você vai ver como que eles usam e aí vai memorizar, né? E você vai soar natural, né? Que foi aquele exemplo que a gente falou sobre o português, quando a gente usa o advérbio redondamente. Perfeito. Automaticamente, se eu falar redondamente, todo mundo vai associar com a palavra enganado. E aí se você pensar sobre redondamente de uma perspectiva gramatical, né? Redondamente, o que é redondamente? É um advérbio. Sim. Então, o que advérbios fazem? Advérbios modificam, por exemplo, adjetivos, verbos, outros advérbios. Então, tecnicamente, eu poderia, como redondamente é um advérbio, eu poderia, em teoria, combinar ele com centenas de outros adjetivos. Mas não é isso que acontece, né? Redondamente e enganado ou enganada, eles andam juntos. Então, se eu tentar, por exemplo, usar esse advérbio com outro, vamos falar assim, com outro adjetivo, redondamente bonita. Vai chegar pra alguém e falar, tá redondamente bonita, vai soar muito estranho. Vai. Porque essas palavras, elas não andam juntas, elas não combinam, né? Então, a collocation aqui, entre essas duas palavras, não vai funcionar. E como falantes de português, a gente sabe super bem disso. Então, a gente já vai fazer uma escolha que vai soar natural, né, pra quem tá ouvindo. E aí o desafio é fazer o mesmo no inglês. Sim. Então, vai acontecer, claro, da gente combinar palavras, porque a gente, por falta de conhecimento, disposição, né? Sim. Que pode ser que a nossa escolha no ouvido de quem está ouvindo não soe tão natural. A gente pode até ser entendido, claro, mesmo falando, né, combinando palavras de uma forma que geralmente elas não são combinadas. Mas a ideia é que quanto mais você vai se desenvolvendo na língua, né? Porque isso é o que a maior parte dos alunos quer, né? Do intermediário para o avançado. E geralmente eles associam essa ideia de como que eu vou do intermediário para o avançado? Eu preciso estudar mais gramática, comprar um livro de gramática, fazer um livro de capa a capa? Não, a maior diferença é uma pessoa que é mais avançada, ela consegue se expressar, né? Explicar as coisas de uma forma mais precisa, mais eficiente, usando uma gama de vocabulário maior, tem uma maior flexibilidade, por exemplo, para se adaptar a diversos interlocutores. Então, eu consigo ser
mais formal, se for necessário, Sim. consigo ser mais informal. Então, eu diria que dos principais fatores que diferenciam um avançado do intermediário é essa flexibilidade para usar a língua, né, da forma que eu achar apropriada. É uma coisa que alunos básicos ainda não conseguem. Ainda não Eles conseguem. basicamente conseguem expressar uma ideia de uma forma só. Quanto mais avançado você fica, mais flexibilidade você tem para escolher como você vai expressar uma determinada ideia. Legal, nossa, que show, que aula, hein, galera? Agora vocês já sabem para onde começar na hora de melhorar o seu vocabulário, melhorar a sua estrutura. Sérgio, se você fosse dar assim, uma dica de collocations que você acha que todo aluno deve já começar a aprender, seria com o verbo set, então? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que get é um dos verbos que... Embora get não é um verbo que tem maior número de collocations, como a gente pode pensar, né? O set é Sim. o verbo que maior tem, que mais tem palavras, mais definições e mais combinações. Mas eu diria que get é super comum, né? Então, assim, aprender palavras que combinam com get, com take, realmente elas fazem uma diferença na parte da comunicação. Mas eu queria dar uma dica de estudo, posso? Ótimo, demorou. Que eu acho que é o que fez muita diferença para mim. Quando eu fui introduzido à ideia do que a gente chama de noticing, que geralmente a gente traduz como, né, como ter essa percepção de alguma coisa. Agora, trazendo para o contexto de ensino de língua inglesa, né, e de aprendizado de língua inglesa, eu acho que faz muita diferença o aluno começar a criar essa percepção de quando tá ouvindo alguém falar inglês ou quando tá lendo alguma coisa, de perceber não só o conteúdo, o que é super importante, claro. Se eu tô ouvindo alguém, eu quero ver o que aquela pessoa tem a dizer, né? Sim. Se eu tô lendo alguma coisa, eu quero entender o que aquela pessoa escreveu. Então, claro, primeira coisa, né? A ideia, né? Entender o que a pessoa tá expressando. Mas não prestar atenção também só na parte das ideias. Mas se eu tô tentando aprender uma língua, pensar também em como que as ideias foram desenvolvidas, foram expressadas. Eu vejo, por exemplo, que até hoje, quando eu tô lendo um livro, naturalmente, eu tô lendo um livro, tô prestando atenção no que a pessoa tá falando, mas tô prestando atenção também em como as palavras foram usadas. Que é o que a gente chama de uma forma deliberada. Tem que ser proposital. Então, assim, eu não tô só simplesmente lendo, né, pra uma página atrás da outra e só prestando atenção no conteúdo. Eu tô analisando também. Que interessante, o autor combinou essa palavra com essa. Não conhecia essa expressão, não conhecia essa collocation. Vou anotar. É claro que a gente tem que ser seletivo, porque às vezes você tá lendo uma página de um livro e vai ter, sei lá, 10 combinações de palavras que você não conhecia. É virtualmente impossível você memorizar 10 palavras por página. Mas escolher aquelas que fazem sentido para você, né? Para sua rotina, para aquilo que você trabalha, que você vivencia. E sempre, eu gosto muito de falar para os alunos, sempre associar com algo emocional. Porque essa conexão emocional entre as palavras, entre as experiências, é aquilo que você não vai deixar de memorizar. Que a sua memória não vai jogar fora, porque tem aquela coisa emocional. Então, no caso, você tá lendo um livro que você gosta da história, você quer saber o final da história, e você tá prestando atenção de como que as palavras foram combinadas, com certeza vai ter uma parte da história que te chamou mais atenção. Com certeza. E aquela parte emocional que te chamou atenção, com aquela expressão usada, vai com certeza te ajudar muito mais na hora de usar ela no seu cotidiano, de lembrar dessa combinação, né? No caso das collocations, eu acho que isso é uma excelente dica. E faz muita diferença, Sabrina. Você prestar atenção, né? O perceber que, né? Olha que interessante, essa palavra aqui eu não conhecia, embora eu conheça essa palavra, eu não sabia que eu poderia usar essa com essa. E a longo prazo isso assim tem um efeito gigantesco, porque você começa a ficar cada vez mais... Você acostuma. Você acostuma. Aí você começa a ler, você está sempre prestando atenção, não Vira só um hábito, no conteúdo, mas também como as palavras foram utilizadas. É fantástico. Isso tem um impacto gigantesco no inglês. Que legal. Nossa, que aula, galera. Olha, espero que vocês tenham gostado muito. Sérgio, muito obrigada pela sua participação hoje. Eu amei. Eu acho que agradeço. Todos os alunos vão sair daqui hoje já com uma direção, com dicas para melhorar os estudos, melhorar o seu nível e já sabendo algumas collocations aqui que, né, vêm juntinhas e por que elas vêm juntas e por que às vezes não vêm. Então, eu acho que foi essencial aí no processo de aprendizado de todo mundo e a partir de agora, estudar collocations, hein? É isso aí. See you soon, guys, to the next episode. Bye-bye.